Assim, quando o corpo está adormecido, o espírito recupera um pouco da sua liberdade, o que lhe constitui preciosa oportunidade, que será melhor aproveitada ou não, dependendo de suas intenções e preferências. Entretanto, existe uma outra possibilidade, que interessa muito às nossas reflexões neste momento, é que a emancipação do espírito pode ocorrer sem que seja necessário o sono físico, conforme informam os benfeitores espirituais, na resposta à pergunta 407. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recubra sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre, quanto mais fraco for o corpo. Na história da humanidade encontramos casos célebres de desdobramento, assinalados nas religiões e nas artes, tanto quanto na ciência e na filosofia. Para maiores detalhes recomendamos o livro Perispírito, do Dr. Zelmino Zimmermann acima citado. O desdobramento pode ser espontâneo ou induzido. Quando espontâneo, pode ser de natureza mediúnica ou anímica e, tanto um quanto o outro, podem se apresentar de maneira consciente ou inconsciente. Em certos casos, porém, mais raros, podem se tornar visíveis ou não visíveis. O desdobramento por indução é provocado por uma ação magnética ou hipnótica. Eurípedes Barçanufo, Ivônia Pereira, Francisco Cândido Xavier apresentaram durante suas vidas notáveis desdobramentos, espontâneos, conscientes, mediúnicos ou não mediúnicos. Nosso amigo Divaldo Franco, médium de diversos tipos e faculdades, também tem apresentado, no curso de sua vivência mediúnica, interessantes e belos casos de desdobramento. A visão de Eurípedes. A elevada condição espiritual de Eurípedes Barçanufo, todavia, permitiu-lhe viver uma impressionante experiência, que foi relatada pelo espírito Hilário Silva, através da psicografia de Chico Xavier, no livro A Vida Escreve, que a seguir transcrevemos, para nossa edificação. Começara Eurípedes Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-lhe fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando, certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar, e descer, revendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente. Envergava a forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando, não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens, no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos, humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas que até hoje, na terra, lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou, suplicante, Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípedes reiterou, choras pelos descrentes do mundo. Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E, após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima,
Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra, ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Passemos agora a analisar o desdobramento do médium Antônio Castro, conforme relata o capítulo 11 do livro Nos Domínios da Mediunidade, a fim de conhecermos um pouco mais sobre a atuação dos espíritos mentores que se dedicam ao máximo para que tudo se processe de forma equilibrada e benéfica para a equipe encarnada e, em favor dos espíritos que são atendidos a cada sessão. Importa considerar o sugestivo título do capítulo, Desdobramento em Serviço. Isso nos remete àquela situação de médiuns que dormem durante a prática mediúnica e, ao final, declaram que estavam desdobrados, porém não sabem o que ocorreu durante aquele período de tempo, ou mesmo chegam a dizer que estavam trabalhando, embora os mentores jamais tenham se pronunciado a respeito ou orientado quanto a essa atividade. Há uma diferença fundamental entre estes e a atividade exercida por Antônio Castro, que realmente estava em serviço. É o que veremos em sequência, no transcurso da reunião presidida por Raul Silva, conforme relata André Luiz. Observemos passo a passo o desdobramento e o trabalho da espiritualidade maior. É bom lembrar que Castro é portador de uma especificidade mediúnica, não tão comum, conforme apresentada no livro sob nossa apreciação que favorece a expansão do seu perispírito. O processo tem início com a participação do mentor Clementino que aplica passes no médium, propiciando um transe profundo. De imediato, do tórax deste emana uma espécie de vapor esbranquiçado, que em se acumulando se transforma numa duplicata do médium, embora de tamanho um pouco maior, situando-se à esquerda do corpo físico. Em seguida afasta-se um pouco deste, deixando ver o cordão prateado que o prendia ao corpo, apresentando-se essa forma com uma cor azulada à direita e alaranjada à esquerda. Castro parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino prossegue nas operações magnéticas, facilitando a que certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, fossem absorvidas pelo veículo carnal. A partir daí Castro Espírito se movimentou com desenvoltura, leve e ágil, porém, sempre atrelado ao corpo denso pelo cordão eriforme. Aulus, atendendo às expectativas de Hilário e André Luiz, explica. Como auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles, em seu conjunto, como sendo duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal, por ocasião da morte renovadora. Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se, tanto quanto possível, para entrar no serviço que o aguarda. Vestes dos espíritos. Vale anotar que o duplo do médium não se apresentava com a mesma roupa que trajava aí, sim com um roupão esbranquiçado que ia até os pés, cobrindo-os. Não podemos deixar de mencionar, por oportuno, a questão das vestes dos espíritos, pois isto foi objeto de pesquisa do codificador, num capítulo muito interessante do Livro dos Médiuns, ao qual ele intitulou de Do Laboratório do Mundo Invisível. Kardec inicialmente refere-se que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos, ou mesmo com os trajes que usavam em vida. Mas depois acrescenta que o envolvimento em panos parece ser um costume geral no mundo dos espíritos. O mestre Lyonès nos informa que o espírito atua sobre a matéria cósmica universal, dela tirando os elementos que necessite para formar, segundo a sua vontade, objetos que tenham a aparência dos existentes na Terra. Com a força do pensamento, o espírito consegue modificar a matéria elementar, conferindo-lhe determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito,
que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Sempre que surge algum comentário acerca do vestuário dos espíritos vem à minha lembrança uma passagem da vida de Joana d'Arc, que Leon Denis registra em seu livro Joana d'Arc, Médium. O episódio acontece quando a donzela de Orleans estava presa, sendo submetida aos cruéis interrogatórios, em Rouen, pelos inquisidores. Estes, conforme menciona Denis, juízes velhacos e astuciosos. Joana proclamava que obedecia a ordens de São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Um dos juízes, então, a interroga, maliciosamente, se São Miguel se apresentava despido. Ao que ela, com toda altivez e coragem, responde: Pensais que Deus não tem com que o vestir? Resposta de grande sabedoria, proferida por um espírito que já amealhara aquisições morais e intelectuais através de laboriosa escalada evolutiva e que envergava, naquela existência, através do abençoado processo reencarnatório, o corpo da jovem Joana d'Arc, cuja personalidade destemida e fiel a si mesma e aos princípios elevados que norteavam a sua vida, deixava entrever os valores espirituais conquistados. Recomendamos aos prezados leitores, que desejem conhecer a saga comovente desse espírito, o livro citado. Após essa digressão, retornemos ao desdobramento de Antônio Castro. O instrutor informa que o companheiro em desdobramento, contando com a ajuda do mentor, estava se utilizando de suas próprias energias ectoplásmicas, às quais se somavam os recursos do ambiente. Semelhantes energias transudam de nossa alma, conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose. Após algumas instruções de Clementino, é aplicado à cabeça do médium um capacete em forma de entolhos, visto que ele seria transportado para certa região e não lhe seria conveniente dispersar a atenção no trajeto, pois sendo inexperiente poderia interferir na tarefa a ser executada. Em pleno desdobramento Castro projeta-se no espaço, de mãos dadas com dois vigilantes. A partir daí Castro começa a narrar o que via para os companheiros da reunião. Vendo-se em uma região sombria, manifesta certo temor, quer voltar, mas Raul, o dirigente, profere uma prece, rogando ao alto forças para o irmão em serviço, o que possibilitou a elevação do padrão vibratório do grupo. Sentindo-lhes as vibrações tonificantes que lhes eram endereçadas, o médium agradece aos amigos, pois estas atuavam sobre ele como se fosse um chuveiro de luz. Após atravessarem a região de trevas, Castro divisa uma paisagem totalmente diferente e manifesta sua alegria ao ver o que denomina de cidade de luz e em seguida a surpresa do encontro com um querido amigo desencarnado recentemente. Registramos a sua bela narrativa. Oh! É a cidade de luz. Torres fulgurantes elevam-se para o firmamento. Estamos penetrando um grande parque. Oh! Meu Deus, quem vejo aqui a sorrir-me? É o nosso Oliveira. Como está diferente. Mais moço. Muito mais moço. A emoção do médium contagia a todos visto que Oliveira foi abnegado trabalhador da casa. Na sequência o amigo recém-desencarnado transmite, através de Castro, uma mensagem aos companheiros da reunião, dando notícias de sua situação, ao tempo em que agradece as preces que lhes eram enviadas. 17. Animismo. O tema animismo suscita muitas dúvidas em nossas fileiras espíritas, visto ter sido, compreensivelmente, pouco aprofundado na codificação e, por apresentar características singulares. Entretanto, atualmente já temos ótimas e esclarecedoras abordagens em várias obras doutrinárias, de autores encarnados e desencarnados, que desenvolvem o assunto e muito nos instruem. Interessam-nos, neste momento, dois livros de André Luiz que trazem capítulos referentes ao animismo, são eles, Nos Domínios da Mediunidade e no Mundo Maior, ambos explanando acerca de ocorrências no âmbito de reuniões mediúnicas. Iremos enfocar primeiramente o capítulo 9 de No Mundo Maior, quando é narrada a atuação da médium Eulália, integrante de um grupo mediúnico. André, em companhia do instrutor Calderaro, é apresentado, logo na entrada, a um colega médico, que estava se preparando para transmitir uma mensagem, através de Eulália, a médium mais experiente. Segundo ele, já havia feito alguma tentativa anterior,
mas sempre surgia a suspeita de animismo. A atenção de André Luiz volta-se, em seguida, para a equipe encanada, vista que as atividades teriam início. Calderaro comenta que das 11 pessoas presentes só 8 estavam em condições favoráveis. Dentre estes sobressaía Eulália, por apresentar um estado mais receptivo, o que facilitava um pouco mais a possibilidade da comunicação do médico, que já se posicionara junto a ela. No entanto, este não encontrava na médium elementos afins perfeitos, porque nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais, não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante, não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos, não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído, na experiência atual, as necessárias teclas evolucionárias, que só um trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. Mesmo assim, ela apresentava uma força poderosa, a boa vontade, que naquele instante era a via mais importante pela qual sintonizaria com o médico desencanado. Este, porém, teria que desistir de adotar o jargão médico, a técnica científica, o patrimônio de palavras que lhe era peculiar, identificando-se com a médium usando também a própria boa vontade para a sintonia necessária. Calderaro conclui dizendo que existem tipos idênticos de faculdades, mas enormes desigualdades nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente, como as pessoas. Vale a pena tentarmos para as reações dos 8 participantes, que, concentrados, absorviam a emissão mental do comunicante, cada um dentro de suas possibilidades receptivas. O tema central da mensagem referia-se à proposta de assistência aos enfermos, o que levou cada integrante a interessantes e diversificadas associações decorrentes dessa ideia. Este é um valioso subsídio para o estudo da mediunidade, pois é adequado também para a atividade dos médiuns videntes numa sessão mediúnica, porque cada um poderá ter percepções diferentes, conforme a faixa vibratória que tem a possibilidade de alcançar. Quando o grupo é bastante homogêneo e afinizado, ocorrerá uma sintonia mais ampla e semelhante com vários médiums ao mesmo tempo, que podem captar os pensamentos de espíritos comunicantes antes que comecem a falar, ou outros que estejam presentes, mesmo que não se manifestem, havendo posterior confirmação, ao final dos trabalhos, de todas estas captações. Eulália, portanto, se dispôs a servir de intermediária da mensagem, o que foi efetuado pela psicografia. A mensagem, cujo teor era elevado, foi assinada pelo autor. Ao final, lida a página, o nome do médico, por ser muito conhecido, provocou um estudo e debate do seu conteúdo pelos participantes. Embora reconhecendo ser este edificante na essência, faltavam-lhe a nomenclatura daquele profissional e demais características, surgindo então a ideia de animismo. Foram citados nomes famosos do passado, que estudaram o assunto, o que levou o espírito comunicante a ficar desapontado, pois não desejava provocar tal polêmica e, sim, incentivar o amor pelos enfermos. Diante dessas conclusões dos companheiros, pouco delicados e nada interessados nas reações que a médium poderia estar sentindo, esta foi invadida por intensa amargura, indo quase às lágrimas. Sentia-se sozinha, entre os companheiros invigilantes. Preocupado, Calderaro aproximou-se dela, envolvendo-a com bondade, sua mão espalmada sobre a cabeça da médium expedia brilhantes raios, que lhe desciam do encéfalo ao tórax, renovando-lhe as disposições íntimas. A partir deste instante ela desligou-se, mentalmente, dos comentários em torno e passou a registrar as palavras do benfeitor, que a ela se dirigia com ternura paternal. Eulália, não desanimes. A fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Nossos amigos não te acusam, nem te ferem, tão somente dormem na ilusão e sonham, apartados da verdade, exculpa-os pelas futilidades do momento. Mais tarde eles despertarão, sigamos para frente. Estaremos contigo na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre, esquecendo o dia obscuro, a fim de alcançar os milênios luminosos. Não desfaleças. O Eterno Pai te abençoará. Os lobos frontais da médium tornaram-se luminosos e ela sentiu-se reconfortada,
Embora não registrasse as palavras com precisão, sentiu que energias novas a dominavam, tornando-a predisposta a vencer todos os obstáculos. Assim, como que em resposta, disse a si mesma que trabalharia com perseverança, compreendendo que o serviço da verdade pertence ao Senhor, e não aos homens. Seria fiel a Deus, cumprindo-lhe trabalhar, amar e esperar. Este é um caso de comunicação mediúnica autêntica tida, porém, como animismo. O contrário acontece, não raramente. A comunicação é da própria alma do médium, mas transmitida como se fosse realmente uma entidade a se manifestar, passando como se fosse uma comunicação mediúnica autêntica. Outras nuances desse processo comentaremos adiante. Por ora fixaremos nossa atenção na possibilidade da manifestação da alma do médium, sem que ele próprio tenha consciência disso. Autêntico animismo. É o de que trata o capítulo 22 de Nos Domínios da Mediunidade. Vejamos o que André Luiz descreve ao participar pela segunda vez da reunião semanal, dirigida por Raul Silva. Na noite em questão, entre as 3 pessoas que estariam recebendo o tratamento, encontrava-se uma senhora enferma, acompanhada do esposo, que, em meio aos trabalhos, começa a chorar, exclamando: "Quem me socorre? Quem me socorre?" E prossegue: "Covarde! Por que apunhalar, assim, uma indefesa mulher? Serei totalmente culpada. Meu sangue condenará seu nome infeliz." Raul, com a serenidade habitual, aproxima-se dela, proferindo palavras de consolo, mencionando os benefícios do perdão e a necessidade de aguardar que a bondade divina surgisse em seu caminho. Ela, porém, prossegue queixando-se de um sofrimento do passado, como se estivesse a exteriorizar o pensamento de um espírito comunicante. André e Hilário notaram a presença, a certa distância, de um homem desencanado, que observava, desalentado. Ao mesmo tempo perceberam que a enferma não estava transmitindo, como ao princípio parecia, as palavras de alguma entidade. Aulus, que permanecia junto dela, ainda em lágrimas, afagando-lhe a fronte, e, como que auscultando os seus pensamentos, explicou que a cena que assistiram era a exteriorização do seu passado, provocado pela aproximação de antigo desafeto, agora seu perseguidor. Ela estava, pois, revivendo momentos dolorosos ocorridos em Cidade do Velho Mundo, no século passado. Em sequência, o instrutor acrescenta um dado muito interessante para nossa compreensão do animismo. Ele fala que a senhora doente imobilizou grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo, em torno da experiência a que nos referimos, a ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico, prosseguindo quase que intacta. Fixando-se nessa lembrança, quando instada de mais perto pelo companheiro que lhe foi refletido algoz, passa a comportar-se qual se estivesse ainda no passado que teima em ressuscitar. É então que se dá a conhecer como personalidade diferente, a referir-se à vida anterior. Para a psiquiatria seria um caso patológico, entretanto, sob a visão espiritual é uma pessoa portadora de conflitos do pretérito, que ressumam do seu inconsciente, produzindo uma manifestação anímica. André Luiz conclui que ali estava ocorrendo um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Obsidiado ou auto-obsidiado. Ivone Pereira, em seu excelente livro Recordações da Mediunidade, capítulo 10, O Complexo Obsessão, registra o pensamento do Dr. Bezerra de Menezes no tocante a situações como esta que acabamos de citar, da senhora enferma. Ele elucida que o remorso é um dos mais avassaladores sentimentos e o espírito que reencarna nesta condição carreará para o corpo físico todo esse desequilíbrio. Eu acrescenta: seu aspecto será o de um obsidiado. No entanto, ele é obsidiado apenas por sua memória profunda, que vinculou sua personalidade humana. Se houve remorso, houve crime, delinquência. E, se houve crime, a consciência, desarmonizada consigo mesma, desarmonizará todo o ser, e de muitas formas. A mente enferma refletirá sua normalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela, e este sobre o corpo carnal, que é escravo de ambos, através do sistema nervoso. Podemos inferir que, nestes casos, há uma auto-obsessão e possível comunicação anímica quando em determinada circunstância, conforme o exemplo da senhora enferma.
Prosseguindo em suas elucidações, Dr. Bezerra afirma que se esse paciente for tratado com os recursos espíritas, e vindo a dar uma comunicação, aparentemente como se fosse a de um sofredor ou obsessor, se o doutrinador perceber a realidade e procurar atendê-lo, doutrinando, evangelizando e consolando, isto muito o beneficiará. Refletindo um pouco mais sobre o assunto, anotamos, a seguir, alguns esclarecimentos, sem pretensão de esgotá-lo. O termo animismo foi adotado por Alexandre Aksakov, em sua célebre obra Animismo e Espiritismo, prefácio. Para maior brevidade, propõe designar pela palavra animismo todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea ou a distância do organismo humano e mais especialmente todos os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vive exerce além dos limites do corpo. As conclusões de Aksakov, no livro citado, hoje um clássico da doutrina espírita, são realmente notáveis, o que evidencia a sua condição de integrante da falange do espírito de verdade. No prefácio, datado de 1890, o autor explica que a palavra alma, anima, com o sentido que tem geralmente no espiritismo ou espiritualismo, justifica plenamente o emprego da palavra animismo. Ele classifica os fenômenos em 3 grandes categorias. Utilizaremos aqui a síntese apresentada por Jaime Servino, além do inconsciente. 1. Personismo, fenômenos explicáveis unicamente pelas funções clássicas da subconsciência e que, portanto, se situam nos domínios da psicologia. 2. Animismo, fenômenos que indicam que existe no homem um sistema não físico, uma alma. Esses fenômenos são hoje denominados de funções psi. 3. Espiritismo, fenômenos de personismo e de animismo na aparência, porém, que reconhecem uma causa extramediúnica, supraterrestre, isto é, fora da esfera da nossa existência. Aksakov esclarece que no personismo temos a primeira e a mais simples manifestação do desdobramento da consciência, no animismo temos a manifestação culminante do desdobramento psíquico, no espiritismo, quanto ao modo de manifestação ser semelhante aos outros dois, se distingue deles pela presença de uma personalidade independente, um espírito comunicante. É oportuno mencionar que Allan Kardec trata do assunto, em O Livro dos Médiuns. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goze de certo grau de liberdade, recubra sua qualidade de espírito. Capítulo 19, item 223. No que concerne às reuniões mediúnicas, o animismo é uma preocupação para muitos dirigentes e trabalhadores da área da mediunidade, a ponto de rejeitarem a maior parte das comunicações, vindo a inibir médiuns que poderiam progredir no decurso da própria prática. Em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz define: animismo é o conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Temos, portanto, 2 realidades: fenômeno anímico, quando ocorrem manifestações de animismo puro. Neste há um componente anímico apenas, ou seja, do encarnado, caso narrado nos domínios da mediunidade. Fenômeno mediúnico. No fenômeno mediúnico há um componente espiritual, do desencarnado, e um componente anímico, do encarnado. Não há fenômeno mediúnico sem participação anímica, caso da médium Eulália. Kardec elucida quanto ao fenômeno mediúnico e o componente anímico de modo muito claro. Com um médium, cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. No cérebro do médium encontramos elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda. Essa razão porque, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, embora procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. É o que explica, com muita propriedade, o Dr. Jorge Andréa, querido escritor espírita, expositor de notáveis méritos e nosso bom amigo, em seu livro Enfoques Científicos na Doutrina Espírita. É preciso registrar que as comunicações mediúnicas, de toda a natureza, inclusive as realizadas com médiuns exercitados, bem traduzem o conteúdo das mensagens, porém, sempre carregando as tinturas do médium ao aparelho receptor.
Isto quer dizer que o espírito comunicante, ao refletir-se no médium, utiliza o que o mesmo possui. Se é um médium de arcabouço psicológico evoluído, encontrará boas condições para exteriorizar seu pensamento. Se o médium apresenta, pelo seu dia a dia, pouca evolução, traduzida em reduzidas condições psicológicas, é claro que o comunicante não encontrará elementos específicos a fim de expressar a desejada mensagem. O estilo de Chico Xavier. Temos um excelente exemplo disto, ou seja, das tinturas do médium, nas cartas psicografadas por Chico Xavier endereçadas aos familiares, embora a imensa diversidade dos espíritos comunicantes, de suas personalidades e dos dramáticos momentos finais no corpo físico, por muitos deles experienciados, o colorido da personalidade do Chico é bem nítido, seja no vocabulário, seja no tom sempre amoroso e carinhoso. Mesmo quando da comunicação de jovens se expressando nas gírias que lhes eram peculiares, é possível observar o jeito de ser do nosso querido Chico. Animismo? Absolutamente. Todas mensagens autênticas, trazendo, inclusive, datas, nomes de pessoas ligadas à família, de amigos, dados pessoais que só os familiares poderiam saber e compreender, etc. Que entendam bem as minhas considerações, pois estou me referindo ao cunho pessoal do médium mineiro, tal como elucida o codificador. Interessante, porém, registrar que, nas milhares de páginas por ele psicografadas, algumas, talvez, ainda esparsas ou constantes de seus mais de 400 livros, é perfeitamente identificável o estilo de cada autor. Em meu livro Testemunhos de Chico Xavier, analisamos vários aspectos da mediunidade do nosso Chico. Podemos citar outros exemplos, como o jeito de ser, o estilo pessoal de Ivônia Pereira, de Divaldo Franco, de Raul Teixeira, que ressumam de suas produções mediúnicas, e a multiplicidade dos estilos dos espíritos comunicantes, comprovando a autenticidade das mensagens. Voltando ao caso da enferma relatado por André Luiz, destacamos mais dois aspectos interessantes. Era nossa conclusão final. O primeiro é quando Aulus afirma estar ela quase na posição de sonâmbula perfeita. Para rememorar o assunto sonambulismo, convidamos os leitores à releitura do capítulo 14 deste livro. O outro ponto que merece ser citado é a ponderação do instrutor quanto à necessidade de se atender à senhora com a mesma atenção que dedicamos aos espíritos sofredores. E acrescenta, um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque, a pretexto de servir à verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno ao invés de socorro providencial. Primeiro, é preciso remover o mal, para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Felizmente, o nosso Raul assimila as correntes espirituais que prevalecem aqui, tornando-se o enfermeiro ideal para as situações dessa ordem. 18. Mandato mediúnico. André Luiz e Hilário, em companhia do instrutor Aulus, comparecem a uma reunião pública de psicografia para atendimento aos necessitados, encarnados, que procuravam uma orientação e, o receituário mediúnico. Essa sessão, detalhada no capítulo 16 de Nos Domínios da Mediunidade, apresenta as mesmas características das que eram realizadas por Chico Xavier, ao longo de muitos anos, primeiro em Pedro Leopoldo, Minas Gerais e, posteriormente, em Uberaba, Minas Gerais. Os cuidados e providências da espiritualidade maior se faziam presentes. Grande número de pessoas já estava no recinto e em suas proximidades, o mesmo ocorrendo quanto à presença dos desencarnados, quando eles chegaram. Guardiães espirituais procediam à triagem, não sendo permitido o ingresso de espíritos blasfemadores e renitentes no mal, que ficavam do lado de fora. Entretanto, André observou que a maioria dos desencarnados era constituída de enfermos, tão necessitados de socorro fraterno quanto os doentes e aflitos do plano físico. A mesa apresentava-se cercada por largo cordão luminoso, de isolamento e, ao seu redor, acomodavam-se os que careciam de assistência, encarnados ou não, área essa também protegida por faixas de defesa magnética, e sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à esfera espiritual. Na parte oposta à entrada, vários benfeitores espirituais conferenciavam entre si, relata André. Próxima a eles, uma senhora de respeitável aspecto atendia diversos pacientes. Era a médium Ambrosina. Esta apresentava em torno de si um extenso halo de radiações muito claras, e,
mesmo atendendo a sofredores, mantinha a própria aura, no mesmo equilíbrio, sem que as emissões de fluidos enfermiços lhe alterassem o campo de forças. Aulus explica que a médium, há mais de 20 anos sucessivos, oferece à mediunidade com Jesus o melhor de suas possibilidades, tendo renunciado, por amor a este ideal, às mais singelas alegrias do mundo, sempre trabalhando desde a mocidade e, por tudo isto, não constituiu família, mantendo-se solteira. Observando a médium, André notou que em sua cabeça, entre os cabelos já grisalhos, sobressaía um pequeno funil de luz. Interessa-nos a explicação do assistente a respeito. É um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo, por isso, a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes. Inspirando fé e esperança quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão, naturalmente, assediada pelos mais desconcertantes apelos. Diante disso, Hilário, curioso, indaga. Viva então flagelada por petitórios e súplicas. Até certo ponto sim, porque simboliza uma ponte entre dois mundos. Entretanto, com a paciência evangélica, sabe ajudar aos outros para que os outros se ajudem, porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. Cenas de um crime. Após receberem estes esclarecimentos, André e Hilário aproximaram-se da médium, que neste momento vive uma experiência inusitada, que de certa forma estava angustiando, pela gravidade da situação. Ela estava percebendo o pensamento conjugado de duas pessoas, que exteriorizavam as cenas de um crime que haviam perpetrado. Ambrosina refletia, falando mentalmente, de forma a ser ouvida somente pelos amigos espirituais. Amados amigos espirituais, que fazer? Identifico nossos irmãos delinquentes e reconheço-lhes os compromissos. Um homem foi eliminado. Vejo-lhe a agonia retratada na lembrança dos responsáveis. Que estarão buscando aqui nossos infortunados companheiros, foragidos da justiça terrestre. Diante do que via, Ambrosina receava perder a harmonia vibratória que lhe era peculiar. Um dos mentores presentes se aproximou e tranquilizou-a. Ambrosina, não receie. Acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que nos achamos aqui para auxiliar, e o remédio não foi criado para os sãos. Compadeça-se, sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor e respeito uns para com os outros e, quanto mais desventurados, de tanto mais auxílio necessitamos. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal, como enfermos que nos reclamam carinho. A médium aquietou-se e passou a atender os que solicitavam ajuda. É oportuno, neste ponto, recordarmos um fato semelhante que o médium Francisco Cândido Xavier relata em uma de suas cartas, endereçada ao então presidente da FEB, o Antuil de Freitas, carta esta datada de 12 de junho de 1948, conforme registro em meu livro Testemunhos de Chico Xavier. Referindo-se ao trabalho de passes que realizava com frequência, Chico menciona o seguinte. Há pouco tempo, nesse trabalho, vi a cena que preocupava a doente, um crime por ele cometido há 30 anos. O caso foi para mim doloroso. E é tão grande e tão complexo que não cabe numa carta. Faço referência tão só para comentarmos a complexidade dessa tarefa. Chico viu um clichê mental ou forma pensamento que o homem exteriorizava, certamente vitalizado pelo sentimento de remorso. Allan Kardec elucida, em A Gênese, capítulo 14 Os fluidos, item 15 que, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho, toma nele corpo e de certo modo se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Em minha opinião pessoal, a experiência de Chico Xavier pode ter sido relatada por André Luiz,
ilustrando-a como tendo sido vivida pela personagem Ambrosina, tanto quanto suponho ser esta reunião que estamos comentando neste capítulo uma descrição da que era realizada pelo médium mineiro. Com a chegada de Gabriel, o mais categorizado mentor da casa, acompanhado por grande grupo de amigos e, depois de acomodados defronte à mesa, André notou que a partir daquele instante estabeleceu-se larga faixa de luz inacessível às sombras que assenhoreavam a maioria dos encarnados e desencarnados presentes. Gabriel e os assessores abraçaram os 3 visitantes. O ambiente era festivo, todos os instrutores e funcionários espirituais da instituição mostravam grande alegria pelo trabalho a que se dedicavam. André comenta: o trato com doentes e sofredores dos 2 planos não lhes roubava a esperança, a paz, o otimismo. Compareciam ali, com o abnegado e culto orientador, a quem Aulus não regateava os seus testemunhos de veneração, médicos e professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos para servir na lavoura do bem. Irradiavam tanta beleza e alegria que Lário, com seu temperamento juvenil, apresenta várias indagações ao assistente que os acompanhava. Aqueles amigos, considerando as mensagens de luz e simpatia que projetavam de si mesmos, seriam altos embaixadores da divina providência. Desfrutavam, acaso, o convívio dos santos. Viveriam em comunhão pessoal com o Cristo. Teriam alcançado a condição de seres impecáveis. Nada disso, Aulus informa. Com todo o apreço que lhes devemos, é preciso considerar que são vanguardeiros do progresso, sem serem infalíveis. São grandes almas em abençoado processo de sublimação, creduras de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram, contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena e em cujo seio se corporificarão, de novo, no futuro, através do Instituto Universal da Reencarnação, para o desempenho de preciosas tarefas. Hilário, observando o contraste entre a assembleia de criaturas torturadas e sofredoras e os mentores, pergunta: estes são luminares isentos de errar? Vejamos a resposta do instrutor. Não. Não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. São altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior, porém, guardam ainda consigo probabilidades naturais de desacerto. Primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos, que se apressam, contudo, a corrigir, sem a vaidade que, em muitas circunstâncias, prejudica os doutos da terra. O receituário mediúnico. A reunião ia ser iniciada. À mesa estavam 14 pessoas. Ambrosina sentara-se ao lado do dirigente, que proferiu a prece inicial. Ao lado da médium, Gabriel aplicava-lhe passes, preparando-a para as atividades da noite. Foi feita a leitura de um trecho doutrinário que versava sobre a necessidade da paciência. O público presente era numeroso, dezenas de pessoas aglomeravam-se em volta da mesa, exteriorizando atribulações, angústias, sofrimentos. André notou que surgiam por entre o grupo de encarnados estranhas formas de pensamento, denotando-lhes a situação mental. Obsessores, aos quais foi permitida a presença, contribuíam com vibrações e pensamentos desequilibrados, muitos envolvidos em seus propósitos de vingança, outros enquistados no desânimo, no desespero e, até mesmo pelo medo do desconhecido. Parte dos desencarnados conservava-se em grande expectativa, alguns ansiavam pelo céu ou receavam pelo inferno, de acordo com as suas crenças religiosas. Expositores que faziam parte da mesa diretora se intercalavam nos comentários do tema lido no início, o que propiciou, de imediato, um alento novo para as almas aflitas, cansadas e sofredoras, beneficiando assim, encarnados e desencarnados. Todavia, certos espíritos perseguidores tentavam manter suas vítimas sob hipnose, levando-as a um torpor mental, ao sono provocado, para que não se beneficiassem com as mensagens transformadoras que estavam sendo veiculadas. Uma equipe de médiuns colaborava para que os trabalhos decorressem em harmonia e com proveito geral. Entretanto, Ambrosina era o centro da confiança e atenção de todos, pois representava o coração do santuário, dando e recebendo, ponto vivo de silenciosa junção entre os habitantes de duas esferas distintas. Diante da médium,
que se mantinha em prece, foram colocadas numerosas tiras de papel. Eram os pedidos do povo, anseios e súplicas à proteção do alto. André, descrevendo os momentos iniciais do receituário, informa. Entre Dona Ambrosina e Gabriel destacava-se agora extensa faixa elástica de luz azulínea, e amigos espirituais, prestos na solidariedade cristã, nela entravam e, um a um, tomavam o braço da medianeira, depois de lhe influenciarem os centros corticais, atendendo, tanto quanto possível, aos problemas ali expostos. Antes, porém, de começarem o trabalho de resposta às questões formuladas, um grande espelho fluídico foi situado junto da médium, por trabalhadores espirituais da instituição e, na face dele, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente, nomeada nas petições da noite, surgia ante o exame dos benfeitores que, à distância, contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Em seguida, Ambrosina, sob o comando de instrutores que se revezavam no serviço de atendimento, passou a psicografar, sem descanso. Em decorrência da palavra pacificadora dos expositores e a ação dos mentores, o público acalmou-se, proporcionando a André e Hilário um interregno para novas perguntas. Hilário quis saber o que significa a faixa de luz que associavam a médium e o mentor dos trabalhos. Aulus esclarece que num trabalho como aquele, que requer do médium mais amplo domínio e desenvolvimento das suas faculdades medianímicas, essa providência é imprescindível. O médium, nesse patamar, situa-se entre os dois planos, ouvindo e vendo o mundo espiritual com naturalidade. Todavia, naquele momento, Ambrosina não poderia estar à contínuo mercê das solicitações da esfera espiritual, pois isto poderia comprometer o seu equilíbrio. Quando o médium, prossegue o instrutor, se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. No caso presente, Gabriel é perfeito controlador das energias de nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Hilário conclui, diante dessas explicações, que qualquer comunicação através da médium, teria que ter a permissão e orientação do seu mentor. Estas são algumas das características do mandato mediúnico, que reclama ordem, segurança, eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium, sem oferecer-lhe as necessárias garantias. É interessante observarmos agora algumas peculiaridades do trabalho mediúnico de Chico Xavier. As situações acima descritas remetem-nos às reuniões públicas do médium mineiro, nas quais ele psicografava as orientações de receituário homeopático, sob a responsabilidade do Dr. Bezerra de Menezes. Estive algumas vezes em Uberaba e uma vez em Pedro Leopoldo, quando tive ocasião de observar as atividades destas reuniões. A cada ano o público aumentava e os sofrimentos humanos também, inclusive porque, a certa altura de seu labor missionário, Chico passou a psicografar as cartas de jovens e pessoas recém-desencarnadas, o que resultou numa crescente procura por parte de familiares ansiosos pelas notícias de seus entes queridos. Certa vez, comentando com Divaldo Franco acerca desse trabalho do Chico, ele relatou-me que o médium mineiro mencionara, num momento em que ambos conversavam, que quando entrava na sala para iniciar as tarefas, ele, Chico, evitava fixar o olhar nas pessoas que o rodeavam, para não entrar na faixa de suas preocupações, de seus sofrimentos e, sobretudo, de seus acompanhantes espirituais. Ele precisava manter a sintonia com Emmanuel para que o trabalho de recepção das mensagens fosse o mais fiel possível. Outra peculiaridade da missão de Chico Xavier e que caracteriza o mandato mediúnico, refere-se à contínua presença de Emmanuel, o abnegado orientador de suas faculdades mediúnicas. Vale citar aqui o que escrevi a respeito, no meu livro Testemunhos de Chico Xavier, quanto à programação espiritual presidida por Emmanuel. Observemos que o autor espiritual está plenamente integrado em todo esse contexto. Ele não vem transmitir o seu recado por acaso,
por estar disponível para atender aos seus parentes e amigos. Há sempre uma finalidade maior. Visando esse fim útil e providencial é que se apresenta o médium, dentro de um esquema traçado para que a mensagem seja transmitida. Não há, no programa de Chico Xavier, uma vontade única, o interesse de uma pessoa ou de um espírito, mas sempre o conjunto harmônico de uma equipe de trabalho com programa específico, onde cada elemento tem tarefas definidas, com vistas ao fim maior de difundir o Consolador prometido por toda a humanidade. Carta de 24/08/1947. Num mandato mediúnico, o espírito guia do médium orienta e encaminha todos os trabalhos que este irá empreender. Assim, qualquer entidade que queira comunicar-se necessita da permissão do mentor, que analisará a necessidade e conveniência dessa comunicação. Foi o que ocorreu quando Emmanuel trouxe, por primeira vez, o próprio André Luiz, que ficou cerca de 2 anos em constante sintonia com Chico Xavier, para que houvesse entre ambos a imprescindível afinização que possibilitasse o início da transmissão do livro Nosso Lar e, posteriormente, toda a coleção deste autor espiritual. Todos estes passos estão narrados no meu livro acima citado. Vemos, por outro lado, esta mesma programação espiritual a orientar o mandato mediúnico do médium Divaldo Franco, cuja mentora, Joana de Angelis, exerce idêntico controle, presidindo um labor de notável abrangência que engloba os livros por ele psicografados, de vários autores espirituais, e, concomitantemente, a oratória, que o tem levado aos 4 continentes do mundo. A impressionante trajetória de Divaldo tem algumas de suas etapas narradas em meu livro Semeador de Estrelas. Retomando os comentários em torno das dimensões espirituais do trabalho de Ambrosina, destacamos as referências de Aulus quanto ao seu planejamento, que antecedeu em muito a reencarnação da médium. Aulus discorre, com muita propriedade, sobre a questão da mudança de programação em respeito ao livre-arbítrio humano. Assim, embora os compromissos assumidos por Ambrosina antes de retornar ao plano físico, no transcurso de sua caminhada terrena ela poderia mudar os seus objetivos, inclusive cancelando o que o instrutor denomina de contrato de serviço. Ele ressalta que os orientadores da espiritualidade procuram companheiros e não escravos. O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade, é um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. As elucidações e advertências do orientador são profundas e oportunas, devem ser objeto de nossa atenção e estudo. Em certo ponto ele diz: assim considerando, vemos no planeta milhões de criaturas sob as teias da mediunidade torturante, milhares detendo possibilidades psíquicas apreciáveis, muitas tentando o desenvolvimento dos recursos dessa natureza e raras obtendo um mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade e da luz. E, segundo reconhecemos, a mediunidade sublimada e serviço que devemos edificar, ainda que essa gloriosa aquisição nos custe muitos séculos. Em sequência aos ensinamentos preciosos, Hilário procura informar-se quanto ao espelho fluídico através do qual os mentores presentes recolhiam informações rápidas para respostas às consultas, pois ali surgiam as pessoas necessitadas e enfermas, a todo momento. Foi-lhe dito ser como um televisor, porém, com os recursos da esfera espiritual. Ante a explicação, Hilário quer saber se o que se vê no espelho é o corpo físico da pessoa ou sua própria alma. Vejamos a resposta. A própria alma. Pelo exame do perispírito, alinham-se avisos e conclusões. Muitas vezes, é imprescindível analisar certos casos que nos são apresentados, de modo meticuloso. Todavia, recolhendo apelos em massa, mobilizamos meios de atender à distância. Para isso, trabalhadores das nossas linhas de atividade são distribuídos por diversas regiões, onde captam as imagens de acordo com os pedidos que nos são endereçados, sintonizando as emissões com o aparelho receptor sob nossa vista. A televisão, que começa a estender-se no mundo, pode oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço, salientando-se que entre nós essas transmissões são muito mais simples, exatas e instantâneas. Notável esclarecimento e a comparação com a televisão. Emmanuel, ao escrever o prefácio deste livro que estamos comentando, no ano de 1954, intitulou Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. E, a certa altura, diz:
O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. O futuro pertence ao espírito. O avanço da televisão, da internet, transformou o planeta realmente numa grande aldeia global, onde se tem notícias ao vivo de tudo o que acontece em escala mundial ou não. O espiritismo, mais uma vez, evidencia estar na vanguarda do progresso, em todos os sentidos. 19. Correspondências do além. Manuel Filomeno de Miranda registra em sua obra Nas Fronteiras da Loucura, psicografada por Divaldo P. Franco, 3 tipos de psicografia na transmissão do que ele denomina, com muita propriedade, de correspondências do além. Trata-se de uma reunião mediúnica, em determinada casa espírita, onde o autor espiritual comparece, a convite do mentor, sendo esclarecido previamente que os trabalhos tinham a finalidade de socorro aos desencarnados, de consolação a algumas pessoas aflitas, trabalhadores da instituição, cujos familiares haviam desencarnado. O convite veio através de um companheiro espiritual, Genésio Duarte, tendo este esclarecido que na sua última etapa carnal integrava a equipe da casa. É preciso ressaltar que a sessão mediúnica seria realizada em plena noite de carnaval. Miranda então pergunta se seria uma reunião de tarefas habituais ou extraordinárias, ao que Genésio comenta quanto a certas ideias que andam proliferando em alguns setores do meio espírita, de que as sociedades espíritas devem cerrar as suas portas em certas épocas do ano, como no início do ano, para férias coletivas, e ainda nos dias de carnaval, sob a alegação que o ambiente fica saturado de vibrações negativas, o que poderia prejudicar os trabalhos, tendo-se em conta, inclusive, que poderiam ocorrer perturbações de pessoas alcoolizadas ou de vândalos. Vejamos a resposta do amigo. A sociedade espírita que se sustenta na realização dos postulados que apregoa, tem estruturas que a defendem, de um como do outro lado da vida. Depois, cumpre aos dirigentes tomar providências, mediante maior vigilância em tais ocasiões, que impeçam a intromissão de desordeiros ou doentes sem condições de ali permanecer. Acautelar-se, em exagero, do mal, é duvidar da ação do bem, temer agir corretamente, constitui ceder campo à insânia. Nestes dias, nos quais são maiores e mais frequentes os infortúnios, os insucessos, os sofrimentos, é que se deve estar a postos no lar da caridade, a fim de poder suministrar socorro. Por fim, quanto às vibrações serem mais perniciosas em dias deste porte, não há dúvida. A providência a ser tomada deve constituir-se de um reforço de valor e de energias salutares para enfrentar-se à situação. Concluindo, afirma: o médico não teme o contágio do enfermo, porque sabe defender-se, o sábio não receia o ignorante, porque pode esclarecê-lo. Ora, o espírita, realmente consciente, que se não apoia em mecanismos desculpistas, enfrenta as vibrações de teor baixo, armado do escudo da caridade e protegido pela superior inspiração que aure na prece, partindo para o serviço no lugar em que se faz necessário, onde dele precisam. No local onde seriam efetuados os trabalhos, Miranda observa o grupo ali reunido, constituído de 10 pessoas em torno da mesa e alguns outros participantes em derredor. Diversos integrantes da equipe espiritual já se encontravam ali, apostos, cuja tarefa era da preparação antecipada das atividades a serem desenvolvidas, o que pode acontecer até 40 horas antes, quando são trazidos os desencarnados programados para receber os benefícios decorrentes, bem como a ligação psíquica de alguns deles com os médiuns que os iriam incorporar. Miranda anota a presença de 2 jovens recém-desencarnados e um senhor idoso, que tentavam intercâmbio com os familiares presentes. Apresentavam-se os 3,
angustiados, chorando discretamente, presos às recordações do passado ainda muito recente. Genésio informa que os dois jovens desencarnaram vitimados, um por acidente de carro, o outro em acidente de moto e o mais idoso teve morte